Olá, bem-vindo ao ESG na TV, tratando do rumo à regeneração. Vamos hoje falar um pouquinho sobre o assunto progressão dos mundos, para a gente compreender como é que essa regeneração está se fazendo. Nessa oportunidade nós temos como convidado o nosso amigo André Siqueira, trabalhador da FEB há muito tempo, atualmente focado, auxiliando no estudo aprofundado, né, do nosso espiritismo. Temos também o nosso querido Marcelo, que está participando do ESG na casa, né, conosco, e temos também Maitê, que também está aqui contribuindo conosco nesse aprendizado. Aí, para a gente começar sobre esse assunto de progressão dos mundos, André, nós queríamos nos remeter a Kardec em uma obra bastante importante, que os espíritas ainda têm um pouco de receio, pensamos, de conhecê-la com mais profundidade, que é a Gênese. Lá em A Gênese, Kardec, ao tratar do tema eterna sucessão dos mundos, afirma que uma única lei primordial e geral foi otorgada no universo. André, que lei é essa que Kardec está falando? A lei divina ou natural. Esta lei, ela tem diferentes expressões. Alexandre, o mentor espiritual a quem André Luiz se refere no livro Missionários da Luz, cria uma imagem muito bonita da expressão dessas leis quando ele diz assim: no mundo do infinitamente pequeno se chama a lei de afinidade química. No mundo do infinitamente grande se chama lei de atração gravitacional. No plano das almas se chama lei do amor. É a mesma lei de que nós estamos falando. É uma lei que regula as diferentes possibilidades do universo, que lhes dá configuração, que lhes dá possibilidade de expressão e que nós, como espíritos em processo de aprendizado, estamos assimilando em nossos automatismos, estamos compreendendo em nossas experiências, estamos intelectualizando em nossos raciocínios para que possamos exercê-la em nossa vivência efetiva, na prática daquilo que é a lei de justiça, amor e caridade. Muito bem. Marcelo, você tinha uma pergunta que você queria fazer? Sim, eu acho bastante interessante essas palavras, né, do nosso amigo André. E, André, a minha pergunta é o seguinte: a ciência nos diz, né, que na natureza tudo progride. Então eu te pergunto, os mundos também progridem? Vamos entender um pouco que a posição da ciência na atualidade, ela não assume a posição de progresso. Existem diferentes expressões de ciência em relação, inclusive, à noção de progresso. No entendimento que nós temos à luz da doutrina espírita, os mundos progridem na medida em que existem diferentes mundos para diferentes experiências dos espíritos. O universo é entendido na atualidade como tendo uma origem, um desenvolvimento e provavelmente uma morte. E, curiosamente, um renascimento. Este entendimento de que o universo tem um ciclo de desenvolvimento nos permite naturalmente perceber que os planetas, as estrelas, os sistemas solares têm o seu início, o seu desenvolvimento e a sua morte. E que em diferentes estágios eles oferecerão diferentes condições para o progresso dos espíritos. Este, um elemento diferente do elemento material e que igualmente realiza o seu progresso através dos instrumentos materiais. Mas, André, como é que seria essa sucessão dos mundos por Kardec? Voltamos então àquela figura primeira que Kardec cria quando ele faz uma divisão didática dos mundos considerados como espaços de experiência para os espíritos. Quando ele toma isso como critério, ele diz: existirão os mundos primitivos, em que a matéria predomina. Existirão os mundos em que
os indivíduos estão aprendendo com as suas expiações, com as suas provas, aonde ainda há a predominância do mal, mas começou a existir o desenvolvimento da inteligência. Os mundos de regeneração, aonde, uma vez entendidos os aspectos intelectuais da lei, o indivíduo esforça-se por aprimorar-se. Os mundos em que os espíritos já estão exercitando isso, que são os chamados mundos ditosos e que encerram as 4 categorias de mundos com dimensões materiais. E inclui aí os mundos celestiais como sendo aqueles lugares ou aqueles espaços conceituais em que o espírito vivencia plenamente a sua integração com Deus, nada tendo de materiais, portanto, com poucas relações espaciais, temporais, localidades. Então, essa é a classificação que Kardec fala sobre a progressão dos mundos. Mas é importante destacar que isto é uma classificação de natureza didática, nada tendo de absoluto, para que a gente não caia na tentativa de dizer o mundo 1 é do tipo tal, do tipo qual ou do tipo C. Temos aí uma margem de percepções, né, no todo. Caindo no nossa realidade, mundo de expiações e provas, transitando para mundo de regeneração. Existe uma coisa que incomoda muita gente, André, especialmente os neófitos em espiritismo, que é a necessidade da destruição. Primeiro, destruição é uma lei? E segundo, André, o nosso planeta será destruído? Como é que nós ficaremos? A lei de destruição, ela é um modelo de reorganização de formas. Ela é uma lei que vige no espaço material para que as coisas se reconfigurem, para que elas se modifiquem. Então, a lei de destruição, ela tem o propósito do aperfeiçoamento. Faz-se, desfaz-se, para que o instrumento sirva para uma nova oportunidade. A lei de destruição, ela não está associada à prática do mal. Ela está aplicada ao conceito de transformação, mudança na forma das coisas. O espírito, quando encarna em um corpo, está submetido a um conjunto de experiências, desenvolve um conjunto de aprendizados. O ditado popular diz assim: não se ensina truque novo a cachorro velho. Por quê? Porque ele já consolidou o seu aprendizado. E como é que ele vai evoluir a partir daí? Eu tenho que destruir a experiência corporal formativa, dar este patrimônio ao espírito e submetê-lo a um novo conjunto de experiências. Este é o papel da morte no processo de evolução. Novo ponto de partida para o espírito. Novo ponto de partida, mas não é uma partida no início, é uma partida naquele ponto que ele já adquiriu. Então ele ganha novas oportunidades de experiência. Com as bagagens que ele traz. Com as bagagens que ele traz. Agora, isso se aplica aos mundos? Claro que sim. O universo, o nosso universo, dizem as medições cosmológicas que estamos contando com 14 bilhões de anos. Ou seja, tivemos um início. E talvez tenhamos um fim no universo. O nosso Sol morrerá, a Terra desaparecerá, as estrelas explodem. Por quê? Porque a transformação faz parte da lei de reorganização das coisas. E o espírito? O espírito teve uma origem, tem um desenvolvimento e terá um fim? Kardec pergunta isso. Os espíritos têm um fim? A resposta que os espíritos dão? Só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Porque nós ainda não estamos enxergando esses elementos. A nossa intuição nos diz que o conceito da imortalidade, o conceito do progresso tem um propósito desta aproximação com Deus, desta aproximação com as experiências que aqui estão. Essa é a mensagem da doutrina espírita. Muito bem. Então você está nos dizendo, André, para que eu possa ter entendido, que
aumentando o meu horizonte de visão, a lei de destruição nada mais é do que uma transformação necessária. Como a ideia, uma sucessão de a experiências. ideia do cachorro que você deu foi muito boa, porque não vai conseguir aprender se ele está travado naquilo, né? Se ele começa tudo de novo, tendo esquecido aquilo, mas com sua bagagem naquele ponto, ele recomeça todo o seu processo de aprendizado e de crescimento, né? Morrem, Max, os indivíduos, morrem as civilizações, morrem os paradigmas, morrem as culturas. Para quê? Para que as formas de concepção se renovem. Olha que tema interessante, hein? Nós estamos agora na fase final deste bloco, mas fique conosco porque nós voltaremos com mais assuntos interessantes que o André irá nos esclarecer. Fique conosco. Estamos de volta no ESG na TV, agora com uma pergunta que por muitos anos, as respostas foram diversas, André. E você está sendo conclamado aqui para nos dar a resposta definitiva. André, há ou não há espaços vazios? Há ou não há vida em toda parte? Diga para nós sobre isso. Max, é importante que a gente, ao apreciar essa pergunta, a gente analise a natureza dos conceitos que estão envolvidos. Espaço. O que é a noção de espaço? Quando eu pergunto, há espaços vazios? Ora, espaço para Newton era um palco onde o mundo acontecia. Espaço para Einstein era uma dimensão do universo. Veja, eu não consegui entender a noção de espaço newtoniana. Eu não consigo entender a noção de espaço einsteiniana. Kant vai me dizer que o espaço é uma categoria que me permite entender as coisas. Então vamos trazer isso para o seguinte sentido. Existem localidades, existem situações, existem percepções a respeito do universo. Todo o universo está habitado, aí a gente diz assim, habitado pelo quê? Se nós estamos pensando no conceito de vida biológico, é claro que não. Não existe vida biológica em todos os espaços, em todas as localidades. E a vida espiritual? Também não sabemos com a precisão, por quê? Sabemos que o espírito, ele não está limitado pela matéria, ele se projeta. Mas o que caracteriza a vida espiritual? É a presença do espírito naquela localidade? É a situação do espírito naquilo dali? Então nós preferimos, a esse respeito, dizer o seguinte. Estamos diante de uma questão de entendimento, que a nossa linguagem dificulta apreender o de que nós estamos falando. A nossa evolução de entendimento espiritual não nos permite aprender todo o limite dessa questão. Então, simplificando é assim, Max, estamos diante da mais fácil das respostas. Não sei. Boa pergunta. Mas pelo menos uma coisa nós podemos afirmar, né? Como a ciência afirmou, não há o vácuo, né? Não há o vácuo. Isso a gente pode afirmar com não certeza. Não há o vácuo, com toda certeza. E o vácuo naquele sentido de que havia um nada. Isso. Ora, diante dos conceitos modernos que a gente tem, o nada de fato não existe. Além disso também, como você bem o colocou, a expressão da vida é extremamente abrangente e nós conhecemos algumas das suas facetas. Nós espíritas sabemos do espírito, assim como sabemos do espírito encarnado. Mas o espírito também tem uma manifestação ampla em função da sua evolução. É difícil realmente responder. Mas Deus não criaria essa imensidão de universo para deixá-lo ao bel prazer de nossos olhos. Sem né? coisa nenhuma. Né? Pois é, verdade. Mas, Marcelo, você tinha uma outra pergunta que pois também não, eu tenho uma dúvida muito grande, né? E assim, para não correr o risco de errar na pergunta, até está escrito aqui, eu gostaria que você, André, pudesse nos esclarecer. Como o Espiritismo explica a diversidade de mundos habitados no universo? Primeiro vai o meu protesto, porque hoje eu estou sendo trucidado, só fazem perguntas para mim, né? Olha,
Primeiro a gente tem que entender o conceito de mundo. Nós não vamos associar o conceito de mundo com o conceito de planeta. Mundo é um espaço de experiências. Mundo pressupõe a existência de um sujeito que, estando naquele mundo, experiencia diferentes situações, age em diferentes situações. Ora, os sujeitos progridem, as situações modificam-se. Consequência, eu tenho diferentes mundos. Eu tenho mundos iniciais de experiências primárias. Eu tenho mundos de experiências sofisticadas. Entre eles, eu tenho gradações de modificação. Nos planetas que existem no universo, nas estrelas, nos intervalos entre os elementos da matéria física, da matéria escura, dos campos de interferência, eu também terei experiências espirituais que se caracterizam como mundos. Nós não podemos entender a concepção do espírito à luz de uma cosmologia, de uma cosmogonia limitada às esferas dos planetas, porque esta é uma concepção antiga. Então, os mundos, eles são diferentes e eles são habitados por espíritos diferentes que, em diferentes situações de progresso, terão diferentes experiências de aprendizagem. Nesse sentido, os mundos são solidários, porque o espírito vai modificando os seus espaços de aprendizagem e, com isso, ele evolui e evolui o mundo em que está. Mas, André, eu tô com uma pergunta meio... Então, levando em conta o que você disse, eu posso dizer que existem diferentes mundos em um planeta? Existem diferentes mundos em um planeta na medida em que existem diferentes situações de aprendizado no planeta. Figuremos um planeta como um navio transatlântico que está no mar. Eu tenho o salão de jogos, eu tenho a piscina, eu tenho o restaurante, eu tenho a academia, eu tenho a quadra. Ora, mas nós não estamos num transatlântico? Estamos. Mas cada um desses espaços oferecem experiências diferentes. E é por isso que os espíritos É por isso que os encarnam espíritos diferentes estão no mesmo planeta, vivenciando diferentes situações, mas há alguma coisa em comum. O que há em comum? Há em comum os elementos de afinidade, os elementos que estão estabelecidos, e nos mundos também são assim. Nos mundos primitivos se caracterizam pela dificuldade que a matéria impõe. Nos mundos de provas e expiações, pelas experiências de purificação e de aprendizado. Nos mundos de regeneração, nos convites de aderência aos princípios do bem. Nos mundos ditosos, pelo exercício pleno da lei divina. E nos mundos celestiais, pelo exercício da cidadania universal. Essas são as macro-características que Allan Kardec estabeleceu. Mas essas macro-características não são únicas. Eu tenho diferentes situações de aprendizado em cada uma delas e gradações entre elas. André, e onde é que entra a encarnação, reencarnação nesse contexto que você colocou? Como é que o Espiritismo explica isso? Vamos colocar isso na seguinte perspectiva. Nosso universo tem 14 bilhões de anos. Para a gente pegar a nossa Via Láctea, para sair de um ponto dela a outra, uma constelaçãozinha no universo, nós levamos 200 mil anos viajando à velocidade da luz. Eu, como espírito, sou cidadão do universo. Eu tenho que aprender as leis que regem o universo. Ora, se viajando à velocidade da luz para aprender como funciona a minha Via Láctea, eu levo 200 mil anos, considerando que uma vida média de um indivíduo é de 100 anos, quantas vidas eu vou precisar para cruzar o universo para conhecê-lo? Então Kardec faz a pergunta aos espíritos dizendo o seguinte, ora, se o espírito tem que aprender as leis que regem o universo e ele não consegue fazer isso em uma encarnação,
Como é que ele vai completar o aprendizado? Os Espíritos dizem assim, sofrendo as provas de uma nova encarnação. Ele diz assim, quer dizer então que o Espírito reencarna diferentes vezes? Ele diz assim, e com qual propósito? O progresso. É uma consequência desta necessidade de aprendizagem das leis que regem o universo. Da mesma maneira que uma criança não consegue aprender o conteúdo de uma disciplina humana, medicina, engenharia, arquitetura, ciência da computação, indo uma vez à escola, o espírito não consegue aprender as leis que regem o universo indo à escola da carne uma única vez. Então ele vai uma vez, ele vai outra vez, até que ele domine esse processo. Este é o propósito da Você reencarnação. está me fazendo lembrar um senhor que viveu há mais ou menos 2000 anos atrás, chamado Nicodemos. Quando ele perguntou para Jesus, né, como é que ele poderia ver o reino de Deus, né? E a resposta veio com outras palavras, exatamente como você nos explicou, renascendo de novo. Ninguém poderá Pode ver o haver reino dos Deus céus se não nascer se não nascer de novo. Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor, André. Isso é fantástico, porque a imagem que Jesus cria, ela é uma imagem maravilhosa. Onde está o reino dos céus? Nos céus. O que é contemplar o reino dos céus? É contemplar o universo. O que é ver o reino dos céus? Ver é entender, é experimentar, é vivenciar. Então Jesus está dizendo, traduzindo em palavras bem claras, Nicodemos, ninguém poderá entender e contemplar o universo se não nascer mais de uma vez. Isso ficou grafado assim. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Que coisa brilhante, né? E a gente, hoje, com o Espiritismo, consegue compreender essas palavras, decodificá-las para uma realidade da compreensão, trazendo-nos esse conceito que Jesus utilizou de reino, adotado a linguagem daquela época, numa expressão cosmogônica, né, André? Puxa vida, que Não bacana. é à toa que a gente diz, né, Max? O Evangelho é a porta, o Espiritismo a chave. Que coisa brilhante. E estudá-lo, então, é condição para entrar nesse entendimento profundo. Que beleza, né, gente? Nós vamos parar por aqui nesse bloco, porque nós temos um conjunto de perguntas aqui que vai precisar do André tomar água. Ele agora mesmo alegou que está sendo literalmente avassalado aqui, mas ele se esqueceu de dizer também que tem uma remuneração espiritual consentânea a isso, que ele sabe que nós vamos... Vou fazer greve, viu, Max? Então nós vamos pedir a você que está aí do lado de lá, que nos aguarde um pouquinho, é só para o André tomar uma aguinha e a gente volta jazinho. Estamos de volta com o ESD na TV, tratando da progressão dos mundos. E o André está aqui hoje nos ajudando nesse tema tão importante para as nossas vidas, para orientar a nossa evolução consciente. É importante que a gente conheça isso com mais profundidade. E é por isso que nós vamos tirar um pouquinho mais do André aqui. Nós sabemos que o André está se sentindo aqui oprimido, mas de qualquer forma vamos oprimir um pouquinho mais, porque o espírita oprime no bom sentido. Eu vou entrar com ação no Ministério do Trabalho Espiritual. Será negada. Então, André, brincadeiras à parte, você falou, e a gente percebeu na sua fala, que existe uma solidariedade entre esses mundos, né? A gente percebeu isso. Mas, André, como é que ela se efetiva? Dá um pouco mais de detalhes para isso aí, para a gente entender. Max, solidariedade significa que eu tenho relações que se tocam, que se ajustam, que são correspondentes, que possuem compromissos recíprocos. O que nós estamos descobrindo na medida em que nós entendemos o universo? Nós não somos seres limitados. Quando eu olho para o meu corpo físico e eu entendo que este corpo tem uma linha de limite, aqui está minha mão, aqui está meu cabelo, eu estou, na verdade, entrando numa concepção. Figuremos a seguinte situação. Na minha mão existem conjuntos de átomos.
Quando eu ponho a minha mão sobre a mesa, eu não tenho um limite claro entre os átomos que estão fazendo parte disso e os átomos que estão fazendo parte disso. Eu tenho mais do que isso. Eu tenho campos energéticos que se dilatam. Então, todos os corpos do universo estão imersos num raio de interações energéticas, em campos vibracionais. Ora, da mesma maneira que isso acontece no mundo físico, no mundo intelectual, quando eu falo com você, eu crio interferência. Quando você fala comigo, você cria interferência comigo. Se nós levarmos em consideração os espíritos que nos cercam e que interferem conosco no campo vibracional, nós estamos todos reunidos em padrões de entendimento. Mundos habitados por indivíduos que solidariamente interagem uns com os outros. No microcosmos, no macrocosmos. O universo, os mundos são solidários. Se a Terra cometer uma atrocidade na sua estrutura, afetará o sistema solar. Se o sistema solar tiver um problema de colapso, afetará a parte do universo em que está reunido. Mas isso não apenas no sentido físico, no sentido espiritual também. Daí, os mundos serem não apenas solidários no sentido de que oferecem diferentes espaços de progresso, mas principalmente porque se tocam, se reúnem. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, de uma maneira poética, os espíritos narraram esta solidariedade numa frase muito curiosa. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia no universo, dando a precisa noção desta solidariedade. Então, aquela ideia da física quântica, quando você toca num lugar, afeta o outro, é exatamente isso que você está falando. Do ponto de vista da física quântica, estamos todos entrelaçados. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Que bacana. Marcelo, você estava falando Pois não. de um assunto tão interessante, né? Eu queria, assim, talvez até mudando um pouco de assunto, mas dentro desse contexto todo, o mesmo contexto que nós estamos tratando aqui hoje, estudando, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que para muitos poderá ser até uma pergunta sem sentido, para outros até uma pergunta absurda, né? Adão e Eva existiram? Existiu uma raça adâmica? Olha só, quando nós mergulhamos nas tradições do passado, nós precisamos nos lembrar que os registros antigos, eles são registros com um caráter mítico. Eles são narrativas mitológicas, não no sentido de inverdades, mas no sentido de complexos de representações de ideias, aonde a vida dos indivíduos se enriquecem com um conjunto de lições que estão relacionados a ela. Se nós fizermos uma leitura da tradição do livro Gênesis, que conta a criação de Adão, e nós normalmente entendemos a criação do homem Adão. Curiosamente, em hebraico, Adão é a palavra que descreve homem. Deus criou Adão, colocou no mundo, num jardim, deu a ele provisões, ofereceu para ele limites. Viu que estava sozinho e ofereceu-lhe Eva. Como Eva é aquela que dá a vida, em hebraico, Eva significa vida. Então nós temos aqui alguns elementos simbólicos que se estabelecem. Proibiu o homem de comer a árvore do conhecimento. Ele foi lá e comeu a árvore do conhecimento e foi expulso do paraíso. Então nós temos aqui elementos de uma riqueza que não estão fazendo apenas a narrativa da vida de um indivíduo. Adão, dizem os espíritos, viveu como indivíduo, mas a tradição adâmica, ela está representando o conjunto de mitos que se consolidaram naquele personagem narrativo, que é uma figura literária, uma figura que vai reunir
diferentes experiências e que nós perceberemos tratar-se igualmente de um representante de uma raça, de um conjunto de espíritos que, vindo de mundos solitários com a Terra, de mundos nos quais, tendo alcançado a condição de um mundo de mudança, e aqueles espíritos já não combinavam, já não se sentiam à vontade para continuar o progresso naquele universo de experiências, foram trazidos à Terra para outro conjunto de experiências e que, aqui chegando, encontraram um ambiente adverso, encontraram um ambiente de dificuldade, mas encontraram também as melhores oportunidades para o seu progresso e se caracterizaram, de um ponto de vista cultural, como os nossos irmãos mais velhos que consolidam-se então na raça adâmica. O mito de Adão e Eva é um mito, é uma lenda que reúne elementos verdadeiros, talvez, mas principalmente as riquezas culturais que consolidam o aprendizado de um povo. Mas André, então pegando esse gancho que você falou que Adão e Eva seriam um mito para contar essa história narrativa, teria como eu relacionar eles com a teoria dos anjos decaídos? O que é a teoria dos anjos decaídos? A ideia de que antes os anjos, os espíritos, viviam numa situação de boas condições e que de uma hora para outra foram colocadas numa situação de dificuldade por sua responsabilidade. Novamente, estamos diante de outra narrativa mítica. Qual é essa narrativa mítica? O espírito que tinha um ambiente de progresso em uma determinada situação, não sabendo aproveitá-lo, criando condições de relacionamento e de dificuldades com os outros, foi convidado a uma outra situação. E nesta outra situação, que é num mundo diferente, numa situação diferente, ele terá que construir-se e se desenvolver. Imaginemos nós na atualidade. Temos a luz, temos o supermercado, temos as facilidades da vida moderna. Aí a gente pega um indivíduo urbano, mandamos ele para o centro da floresta amazônica e dizemos assim: viva! Agora você vai viver aí. Ele não sabe qual planta é alimento, ele não sabe qual planta é venenosa, ele não sabe qual peixe ele pode comer, qual peixe ele não pode comer, ele não sabe que animais caçar, tudo vai ser um aprendizado para ele. Os primeiros momentos para ele serão momentos de profunda dificuldade. É alguém que caiu de posição. Mas quando você pega um biólogo que está no centro da civilização, nos mais sofisticados aparelhos de pesquisa, a oportunidade que ele quer é ir para a Amazônia para continuar a investigação dele, porque ele sabe que ali ele tem experimentos de aproveitamento diferenciados. Mesmos indivíduos, mesmas condições, dois mundos diferentes na mesma localidade. Que interessante. E essa história faz a gente refletir, né? Que é aquele paraíso perdido, tem um sentido que está embutido nesse processo que a gente pode chamar alegórico, mas que traz o fundo como verdade aí, né? Como se fosse um código na linguagem de Emmanuel que a gente precisa se decodificar, né? Uma saudade, né? Uma saudade. A saudade daquilo que eu tinha e que eu perdi por minha responsabilidade. Exato, isso mesmo. E isso faz a gente pensar, né? Às vezes a gente olha para a estrela e dá como se fosse uma solidão, como se a gente quisesse, né? Não sei, é um sentimento que não é muito racionalizável, né? Mas que a gente experimenta de vez em quando. Quem sabe não somos raça adâmica aqui ainda, né? Que não tivemos a competência para voltar. Eu tenho a impressão que quando os adâmicos vieram para cá, eu ainda era macaco mesmo, viu, Márcio? Então, se você era macaco, eu era formiga. Mas vamos continuar, porque tem uma coisa interessante. Para a gente encerrar, nós estamos encaminhando para o final, mas eu não poderia deixar você ir embora, André, sem correlacionar um tópico aqui. A gente vai aprendendo com o Espiritismo que trabalho é uma lei. A gente compreende com Jesus quando ele diz: meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também, que esse progresso não se fará sem a nossa participação. E aí tem o problema de muita gente que tem o entendimento de que ao final nós estaríamos repousando. Como é que é isso, André?
Quando a gente sofre, no final não vai ter uma folguinha? Como é que é isso? Ô, Max, para responder isso, eu quero começar pedindo Nós temos desculpas. pouco tempo, hein, Fred? Pouco Ó, tempo. quero pedir desculpas ao Divaldo, quero pedir desculpas ao Lindomar Coutinho, quero pedir desculpas ao André Luiz Peixinhos, mas essa concepção de céu é concepção de baiano. Essa concepção de que a gente vai desencarnar e vai para o céu descansar, isso não está certo, não. O céu não é um lugar e não é um estado. As pessoas dizem assim, porque eu vou chegar no mundo espiritual e vou descansar. Mas, meu amigo, se você na sua vida inteira, você está exercitando a lei natural, o desenvolvimento das suas potencialidades, a plenipotência de suas condições, você vai chegar no mundo espiritual e vai ficar quieto? Claro que você não vai. Você Não vai dá. querer exercitar isso. Então, no céu tem trabalho e muito. E é bom lembrar, né, a gente encerrando o programa, André, agradecendo a você e aos convidados, que o espírito, o descanso dele é mudança de função. É só lembrar disso. Vamos mudar de função, é o descanso do espírito. Fique conosco, muita paz a todos.